Nós temos o doutor Fernando José da Costa, que aqui está, advogado, especialista na área criminal. Eu já fiz essa pergunta, doutor Fernando, ao senhor, mas vale, no meu entendimento, refazer, não é? Essa perícia particular ou paralela ou contratada pela família ou pelos advogados de defesa tem o mesmo peso que a perícia, que o laudo oficial do pessoal do IC, dos peritos do Instituto de Criminalística, é igual perante a justiça, doutor Fernando? Bom dia. Bom dia, Fatioli. Todas as provas no nosso sistema de processo penal são iguais, têm o mesmo valor. Agora, nos casos julgados pelo júri popular, é evidente que o Ministério Público irá explorar a perícia oficial, aquela perícia solicitada pelo Poder Judiciário. Irá dizer que a perícia particular é uma perícia contratada, se paga honorários. Um ponto importante é a fundamentação que se chegou àquela perícia, o renome, a respeitabilidade daquele profissional que assina a perícia. Tanto uma perícia particular como uma perícia oficial, solicitada pelo Poder Judiciário. Agora, Fatioli, um ponto importante se relaciona com essa perícia particular no caso da Isabela. Uma perícia particular que vai contestar uma reconstituição de um crime, ou seja, que irá contestar toda uma dinâmica de como os fatos ocorreram, deve analisar o laudo pericial que já foi feito e deve, também antes de chegar a uma conclusão, ir ao local dos fatos para verificar e fundamentar a sua conclusão. Não deve um perito particular sair concluindo as suas posições antes de ir ao local dos fatos. E não deve também um formador de opinião, um profissional respeitável, como o professor Sanguinetti, concluir as suas posições sem apresentar esse laudo. Na minha opinião, ele deveria primeiro apresentar o laudo aos autos e depois fundamentar as suas conclusões. Da mesma forma como eu critico autoridades que primeiro dizem o que vão fazer e num segundo ato agem. Ou seja, um promotor de justiça que diz: eu vou pedir a prisão preventiva. Na minha modesta opinião, primeiro ele pede a prisão preventiva, depois ele fundamenta porque pediu. Agora, se eu entendi, e as pessoas que nos assistem até agora em seus locais de trabalho, em suas casas, nos balcões das padarias, né, como eu sempre falo, o senhor entende que o perito Sanguinetti acabou invertendo a ordem das coisas. Primeiro, deveria ter feito o que fez ontem, que foi essa reconstituição, essa perícia, para depois emitir uma opinião. Vale aquele ditado, doutor Fernando, colocou a carroça na frente dos bois? É mais ou menos por aí ou não? Sim, Fatioli, no caso específico eu acredito que sim. Depende do que vai ser criticado por uma perícia pericial. Por exemplo, se ela vai criticar o exame de corpo de delito, o perito particular não vai ter acesso direto ao objeto que foi analisado no exame de corpo de delito. Aí sim, ele analisa o quê? O laudo pericial e já pode sair concluindo. Mas um laudo como esse, que vai contestar a forma como Isabela caiu, que vai contestar as lesões, que vai contestar ela ter sido jogada por cima ou por baixo, que fundamenta que a lesão causada na genitália ocorreu ou por uma prática sexual ou por uma palmeira que se encontra ali, preliminarmente deveria fazer o quê? Ir ao local dos fatos. Aí sim, ele pode contestar com maior fundamentação, com maior riqueza de detalhes, a reconstituição do crime. Qual é o que não foi feito por ele. Pois não. E qual é o próximo passo, doutor? Aquela pergunta que me fazem muito na rua, que as pessoas que sempre vêm me abordar, e a qualquer colega, né, da equipe de jornalismo, da Rede Record. Aí, hein, o que vai acontecer? Ninguém fala mais nada, caiu no esquecimento, que é até uma pergunta comum. Então eu repasso fazendo uma adaptação na pergunta ao senhor, né? Qual é o próximo passo? O que acontece agora no caso Isabela? Quando vamos ter notícias ou novidades em relação a essa situação, doutor Fernando? Fatioli, o processo continua. No dia 18 e 19 de junho serão inquiridas, serão ouvidas as testemunhas de acusação. São aquelas testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público. Nesse mesmo dia 18, no mesmo dia 19, o Poder Judiciário
designará a data da audiência das testemunhas de defesa, que são aquelas testemunhas arroladas pela defesa. Em seguida, serão abertas prazo para alegações finais, onde o Ministério Público traz as suas alegações finais e a defesa em seguida traz as suas alegações finais. Depois o juiz se manifesta. Se ele entender que há indícios de autoria e de materialidade, ele dá a sentença de pronúncia, ou seja, ele manda os acusados a júri popular. Aí, no júri popular, ocorrerá novamente o interrogatório, as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa arrolada e um conselho de sentença. 7 jurados decidirão pela absolvição ou pela condenação. Se ele entender que não há elementos que comprovem, ele pode aplicar uma absolvição sumária, uma sentença de pronúncia. Agora, o que nós já sabemos é que indícios de autoria há. E o juiz, nesse momento, não vai entrar num juízo de culpabilidade. Ele não pode, nessa sentença de pronúncia, dizer eu acredito que foi ou que não foi ele. Ele deve apenas aplicar a sentença de pronúncia, porque crimes dolosos contra a vida, Faccioli, quem julga é o conselho de sentença. São 7 pessoas do povo. Com relação à prisão preventiva, isso é uma outra questão. Isso a defesa impetrou um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça entendeu que há requisitos que justifiquem a prisão preventiva. E agora a defesa pode impetrar um novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. E se esse indeferir o pedido da defesa, cabe ainda um novo habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal. Bom, esses são os mecanismos da defesa para tentar revogar esta prisão preventiva, Faccioli. Entendi. Quem nos assiste mais ainda, mas aí é só uma outra pergunta até para a gente arrematar essa história, né? Ou esse fato, ou essa situação. Recurso daqui, recurso de lá, testemunhas de acusação, de defesa. Já perguntei isso também ao senhor, mas refaço a questão. Mais ou menos qual o prazo para que sejam considerados culpados, né? Pela morte ou inocentes, a justiça que vai decidir, óbvio, né? Mas qual é o tempo, o período que o senhor estima? E uma mesma questão que fiz ontem até ao Percival de Souza, nosso comentarista de segurança, faço ao senhor. Essas mudanças na legislação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está determinando a partir de Brasília, já poderão ter como estreantes esses dois, o Alexandre e a Ana Jatobá, pelo menos na questão de agilidade, doutor Fernando? Faccioli, o presidente da República sancionou 2 projetos de lei que modificam questões processuais. Uma delas se refere a questões nos processos de crime doloso contra a vida, ou seja, nos processos julgados pelo Tribunal do Júri. Essa sanção ocorreu no dia 9 de junho e a sua vigência ocorrerá daqui 60 dias. Um ponto importante ainda é que essas mudanças são processuais penais. E o que significa isso? Elas têm eficácia imediata, inclusive para aqueles casos que já ocorreram, diferente de mudanças penais. Ou seja, se eu pratico uma conduta hoje e amanhã surge uma lei dizendo que é crime, ela não será aplicada a mim, mas esse caso se aplica ao caso Nardoni. Por quê? Uma das mudanças se refere a uma única instrução, uma única audiência. Nessa única audiência seriam ouvidos os acusados, as testemunhas de acusação e de defesa. Acredito que não vai dar tempo, porque o Poder Judiciário, se apercebendo da comoção social desse caso, e comoção social é caso preferencial, está marcando as audiências com rapidez. Mas há uma mudança importante nesse projeto que excluiu o protesto por novo júri quando há uma pena maior de 20 anos. Havia um recurso única e exclusivamente porque a pena era maior do que 20 anos. Isso foi modificado. Tenho certeza de que até a realização desse júri, essa lei já entrará em vigor.